Qual é o efeito se for julgado procedente essa ação de inconstitucionalidade? Primeiro efeito, foi julgado procedente. O que acontece? Aí você derruba a idade mínima. Você não tem a idade derruba, e aí fica vigorando as regras antes da reforma. Tá? As regras antes da reforma, que era só você ter completar 25 anos, completar 20 ou completar 15, que é o quê? Os tipos de aposentadoria, né? Aqui pega a maioria, pega o vigilante, pega o profissional da enfermagem, profissional de saúde, pega o eletricitário, pega o mecânico industrial, pega o frentista, pega o vigia, pega os profissionais da indústria metalúrgica, da indústria deixa eu ver o que mais, da indústria da alimentação, né? E ali vai. Tá? Então, todos os profissionais que estão expostos a riscos da sua insalubridade, risco a agente nocivo, químico, físico, biológico, e aqueles da periculosidade, estão aqui, 25 anos. Aí que pega os mineiros, né? Aqui pega o mineiro de boca, de urna, e o mineiro do subterrâneo. Então, veja bem, o efeito, primeiro grande efeito, não tem mais idade, acaba com a regra. E acaba também com a regra de transição, tá? Acaba também com a regra de transição. A regra de transição de 86 pontos, de 76 pontos e de 66 pontos. Aqui a regra de 86, aqui a regra de 76 e aqui a regra de 66 pontos. Então, acaba aqui com isso aqui. Por quê? Porque a regra de transição tem a ver com a questão da idade. Não tendo a idade, acabou. Não há a regra de transição. Beleza? Maravilha? Maravilha. Deixa eu colocar aqui com outra cor. Qual é o segundo efeito que vai acontecer, né? Qual é o segundo efeito que vai? É possível fazer a conversão. Vai ser possível fazer a conversão. Tá? Então, quem tem tempo especial depois da data da reforma, pode fazer a conversão. Depois da data de 13/11 de 2019. E aí vai facilitar bem pra caramba. E o terceiro ponto seria a questão da forma de cálculo, né? A forma de cálculo que iria resgatar. Ou seja, a forma de cálculo iria ser lá para aquela base de 100% do salário de benefício, que é muito melhor. Se voltasse aqui no 100% do salário de benefício, já é melhor do que a regra essa que está vigorando hoje, que coloca um coeficiente conforme o tempo que você trabalhou, mais do que 20 anos, né? Mais do que 20 anos aqui, tá? No caso da regra aqui dos 25 anos, que eu falo mais para a regra dos 25 anos, tá certo? Muito bem, olha que legal. E aí vai abrir uma janela de oportunidade, né? Vai abrir uma janela de oportunidade. O que é isso aqui? Isso aqui é uma janela de oportunidade, que começa na data de 13/11 de 2019, né? E vai até aonde? Vai até onde que seja aprovado o projeto de lei complementar 245. O projeto de lei complementar 255 também ficaria afetado do jeito que está hoje. Mas como ele é um projeto que pode ser reformado lá na Câmara dos Deputados, que agora ele está na Câmara dos Deputados, então, se sair aqui a idade, o projeto de lei complementar 245 vai ter que ser readaptado. Por quê? Porque ele simplesmente repetiu o texto da reforma que está sendo considerado inconstitucional. Você já viu a lambança que vai ser, ou seja, a bagunça que vai dar? Seria assim um verdadeiro dibe, um verdadeiro balão, seria uma verdadeira, eu diria, vitória dos trabalhadores no texto cruel, desumano e terrível da reforma da Previdência. Principalmente no item da aposentadoria especial. Ou seja, essa ação direta de inconstitucionalidade vai recuperar, né? Se julgada procedente, vai recuperar os dois princípios de aposentadoria especial, os dois princípios que caracterizam a aposentadoria especial. O caráter de proteção da saúde do trabalhador. Por isso que ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela fere dois direitos pétreos sagrados da Constituição, que é o quê? É a proteção da saúde do trabalhador. É um bem inalienável, é um bem
pétreo, ou seja, não pode ser alterado, não pode ser ofendido. A saúde do trabalhador é o grande objetivo da aposentadoria especial. Por isso que o mineiro, o limite de trabalho dele é 15 anos. O mineiro não pode trabalhar mais 15 anos. Quem é que está falando isso? Não é eu. É a medicina do trabalho. A medicina do trabalho tem como parâmetro o limite de 15 anos. Aquele que está na boca da mina é 20 anos. E os demais trabalhadores expostos à insalubridade, no grau que configura a aposentadoria de 25 anos, o limite é 25 anos. Por que tem esse limite? Porque o trabalhador, mesmo com EPIs e etc e tal, ele vai adquirindo doenças ocupacionais, vai adquirindo durante esse período aqui, doenças ocupacionais, doenças do trabalho. E essas doenças, elas chegam nesse limite. Se ele continuar mais do que isso, ele ultrapassa aí sim o quê? A dignidade humana. Ou seja, você está comprometendo esse trabalhador a ter, na sua terceira fase da vida, na sua velhice, no seu período de afastamento do trabalho, doenças ocupacionais que superam aquela barreira, aquela fronteira, aquele limite mínimo viável para garantir que ele tenha dignidade. Dignidade é a pessoa ter uma velhice saudável, ter uma condição de vida que ela não seja prejudicada na sua essência. E o que eles estão querendo fazer é exatamente isso, colocar a idade mínima e vai fazer com que esse trabalhador não consiga se aposentar com essa idade, com esse período de trabalho e tenha que prorrogar. Isso é o projeto de lei complementar 245, que é totalmente desvinculado, desconectado de uma realidade social. O projeto de lei complementar 245, ele traz essa ideia que o trabalhador, veja bem, ele permite que o trabalhador com 15 anos, o mineiro, consiga trabalhar mais 40%. Ou seja, é loucura. Que o de 20 consiga trabalhar mais 20%, vai para 28%. Ou seja, esse trabalhador não vai se aposentar. E que o de 25 não pode mais trabalhar. Não pode mais trabalhar, por que não pode mais trabalhar? Porque exatamente ele diz que é para garantir a saúde do cara. Cara, falácia. É um argumento falacioso, porque se quisesse proteger, você tirava a idade mínima. Porque como é que o mineiro, se o limite dele é 15, ele vai trabalhar mais 40% do tempo. Né? Como é que ele vai trabalhar mais 40% do tempo? Não vai, ele não vai chegar lá em 19 anos. Ele vai se aposentar por incapacidade, porque ele vai ter as doenças ocupacionais, vão lhe retirar o poder de trabalho, a possibilidade de continuar trabalhando. Vai aumentar os acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho irão aumentar porque esse é o limite. Ou seja, a pessoa que ela avança, ela perde o poder de força de trabalho. Ela corre o risco de cometer maior falhas humanas. E nem se fala, no caso do mineiro, é patente inúmeras doenças que o próprio INSS reconhece nessa atividade. As doenças chamadas doenças ocupacionais. O INSS, aqui através do decreto, aqui no decreto tem uma lista de doenças que afetam esses trabalhadores. E são doenças contundentes, são doenças incapacitantes, são doenças que comprometem a sua dignidade humana. Então nós temos a saúde, a falta de saúde e a dignidade humana ferida por essa reforma, que é o que a DIN 6309 quer recuperar. Então não tem lógica o ministro Barroso, não tem lógica o ministro Gilmar Mendes alegar a questão da financeira, a questão econômica, fazer uma análise pelo viés do quê? Olha o argumento deles. O argumento é que quem trabalha, os trabalhadores da especial estão sobrevivendo no mesmo período, ou seja, pelo mesmo período de anos do que os da aposentadoria comum. Mas é essa a ideia. É essa a ideia. Quer dizer que está funcionando. Porque na ideia do cara, na ideia do Gilmar Mendes, na ideia do Barroso, é que o mineiro então tem que morrer antes. Do que o mineiro da boca da um tem que morrer antes. O trabalhador do especial de 25 tem que morrer antes. Não, a ideia é exatamente essa. Por quê?
Porque é um princípio, é uma prerrogativa da Constituição de que um direito inalienável, que não pode ser negociado, não pode ser ferido, é o da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde. Não pode correr sistema nem processo que coloque, que negocie a saúde das pessoas. As pessoas, elas devem, por isso que existe a aposentadoria especial, deve haver uma proteção e deve haver uma compensação. A compensação é esse camarada que resolveu trabalhar numa atividade totalmente insalubre, totalmente perigosa, incorrendo risco para a sua saúde, e risco para a sua integridade física e a vida. Ele correu esse risco. Então ele trabalhou e mesmo assim ele adquiriu doenças ocupacionais. E essas doenças ocupacionais é o limite aqui de 15, 20 e 25. E, portanto, por ele sair antes do período, não pode ele ser o quê? Prejudicado no valor, no cálculo da sua aposentadoria. Portanto, é preciso que haja uma compensação. A forma de cálculo não pode ser igual ao da aposentadoria comum. E o que eles querem fazer é nivelar tudo. E a hora que você nivela tudo, você coloca uma desvantagem para esses trabalhadores, considerando a aposentadoria comum, considerando as condições da aposentadoria comum. Ou seja, não tem por que o cara dizer que vai ser mineiro. Não tem por que o cara dizer que eu vou ser vigilante, eu vou correr risco, eu vou trabalhar gerando, adquirindo doenças ocupacionais que fatalmente, certamente, vão comprometer a minha dignidade humana, a minha saúde, na terceira fase da vida das pessoas, que é quando começa a pegar os 50, 55, 60, 70 anos, a terceira idade chamada, quando entra na fase do idoso. Ou seja, não tem lógica isso. Por isso que vamos torcer, por isso que vamos clamar, por isso que vamos jogar uma energia para que alguma coisa aconteça nessa noite, daqui até sexta-feira, meia-noite, que ilumine, que sensibilize os ministros do Supremo Tribunal Federal, que apliquem a Constituição. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ver valores sobre a sua decisão. Ele tem que ver se aquilo vai contra ou não a Constituição. Esse é o papel que ele tem que fazer. Isso aqui vai contra a Constituição? Vai. Então, deve ser considerado inconstitucional. Vamos esperar isso, esperamos isso, e isso é o que vai ocorrer se for julgado procedente. Pedrosa, e se for julgado improcedente? Aí, se for julgado improcedente, não muda nada do que nós estamos vivendo. Não muda nada. Né? Nada. Por que não muda nada? Porque o projeto de lei complementar 255 manteve as mesmas regras do texto original da reforma, que é o quê? A idade mínima continua a mesma, não há possibilidade de conversão e a forma do cálculo é igual. Ou seja, não muda nada. Ou seja, é preciso aí, você que está na regra de transição de 86 pontos, você que não completou o direito adquirido antes da reforma, aí você tem que parar, pensar e dedicar tempo em reorganizar a sua previdência social, para que você não caia naquele que é o objetivo dessa maledeta, maligna, terrível, cruel, desumana, né? Essa demônica, é isso? É coisa do demônio, né? Essa reforma da Previdência, que quer fazer com que todos os trabalhadores sejam condenados à sua terceira idade, viver muito próximo ou igual a salário mínimo. Dos 33 milhões de aposentados que existe hoje, 23 milhões vivem salário mínimo. E um percentual muito acima, do 23 ao 33, não ultrapassam um salário e meio. Ou seja, quem ganha mais que 3 salários mínimos é um percentual muito pouco e todo ano vai se corroendo. Isso vai se acelerar muito e isso vai gerar um problema social terrível lá na frente. A nossa base da sociedade, a nossa base de trabalhadores aposentados, muito fatalmente vão estar condenados a viver de salário mínimo. Ou seja, o que é viver de salário mínimo? É viver na escassez, é viver na privação, ou seja, não vai ter.
Escassez é pouco, privação é não conseguir. E fatalmente vão depender de terceiros, vão depender da família, vão depender do quê? Do poder público, vão depender do Estado, vão depender da assistência social. Ou seja, vai sair mais caro essa brincadeira. E muitos trabalhadores, principalmente mineiros, vão se aposentar por incapacidade permanente, vão se aposentar por invalidez, porque não vão conseguir, mas não vão conseguir trabalhar por causa das doenças ocupacionais. E esse trabalhador vai sair mais caro ainda, porque ele vai ocupar a estrutura de saúde do Estado. Ou seja, isso aqui é um verdadeiro tiro no pé que vai criar um grande problema social, infelizmente. Vai empobrecer os trabalhadores, vai extorquir os trabalhadores, porque os trabalhadores eles contribuem. E mais ainda, a aposentadoria especial, ela tem uma dupla contribuição. A aposentadoria especial é daquelas espécies de benefícios que não afetam a questão da previdência social, porque é um número menor, é um percentual menor de benefícios que são contabilizados na previdência. E esse benefício, ele sofre uma dupla contribuição. Primeira, por você, que contribui sobre a sua folha, sobre a sua remuneração. Segundo o empregador. O empregador recolhe um adicional a mais conforme o grau da atividade. A atividade da segurança, por exemplo, é gravíssima, é nível 3. Então ela vai recolher 23% sobre a folha de pagamento. Uma empresa de segurança, que eu estou pegando como exemplo, recolhe 23% sobre a folha de pagamento. Quando que na aposentadoria comum, uma empresa da aposentadoria comum, ela que não tem nenhum coeficiente de gravidade, ela tem uma cota 1, ou seja, ela vai recolher igual 20%, vai recolher 20% da sua folha de pagamento. E cada empresa individualmente que gera benefícios especiais, que gera doenças do trabalho, que gera acidentes de trabalho decorrentes da atividade especial que realizam, elas pagam um adicional a mais individualmente conforme um índice que é constatado, que é levantado, que é verificado todo ano com base nos últimos 5 anos. Então, todo ano sai o último e entra um novo ano, que é a média de todas as contribuições, que é a média de todos os auxílio-doenças gerados, que é a média dos acidentes de trabalho gerados durante esse período dos últimos 5 anos. E isso pode dobrar. Aqui a empresa que é na faixa dos 25, ela vai de 0 a 2. Então, conforme o FAP, cada empresa é medido individualmente. E as empresas de mineração, elas já têm uma alíquota maior. Porque é certo que elas vão gerar trabalhadores doentes. É certo que elas vão gerar doenças ocupacionais. É certo que elas geram uma aposentadoria especial de 15 anos. Quanto que o normal seria 35 na aposentadoria comum. Veja bem, ou que é 25, ou seja, é muito menor. Por que é isso? Porque é grave. É grave, a pessoa fica realmente vulnerável na sua questão de saúde. O mineiro, com 15 anos de trabalho, é afetado principalmente doenças do aparelho respiratório, né? Os seus pulmões. E aí decorre várias consequências, não precisa nem falar sobre isso. Então, eu fico assim muito maluco, eu fico muito possesso, porque, cara, como é que se consegue fazer um negócio desse, tão desumano, tão cruel, tão terrível, com viés de análise econômico, quando nós estamos falando de uma massa de trabalhadores, de uma escala de trabalhadores, que vão ser sensivelmente, que vão ser de forma contundente feridos no seu sagrado direito de ter saúde. E no seu sagrado direito de ter uma vida minimamente digna, que consigam suprir a manutenção sua e de suas famílias de forma digna, sem passar escassez, sem ter privação, sem ter a mínima condição de acesso ao mínimo de condição de saúde. Pensa você ter que comprar um remédio e não poder comprar um remédio, ter que fazer um tratamento e não conseguir fazer o tratamento, ter acesso a uma medicina diferenciada, especializada, tal, e não conseguir pagar uma consulta, não conseguir pagar um exame, não conseguir pagar
manter alguém que lhe auxilie numa condição especial. Pensa, imagina um negócio desse, Eu não sei como que pessoas que têm todas as condições de análise, têm todas as informações, têm todo o estudo, têm todo o referencial técnico-jurídico, não conseguem entender, compreender uma situação dessa e fazerem aquilo que estão lá para fazer, que é um negócio chamado justiça, que é dar a cada um o que é seu. E eles estão exatamente negando isso, negando essa prestação da sua jurisdição, da sua missão, que é de julgar, independente do viés econômico. Eles têm que aplicar a lei. Doa quem doer, e nesse caso aqui, vai doer ao Estado. Vai doer o Estado. Aplicar a justiça e vai doer o Estado, e é o Estado que se bata para arrumar o dinheiro para pagar. Não é nem o caso da aposentadoria especial, porque ela é o quê? Ela se autofinanciável, ela se financia, ela se paga. Pelo contrário, ela não é deficitária, pelo contrário, ela sobra, ela se paga, ela é inteligentemente organizada dentro dessa lógica. As empresas que geram aposentadoria especial pagam mais, contribuem mais. E esse dinheiro vai continuar entrando nos cofres da Previdência. E vai acontecer um desequilíbrio entre aquilo que se contribui e aquilo que se presta. Então não pode haver o quê? Não pode haver, tem que haver uma prestação. Eu não posso ter benefício sem contribuição. Não posso ter contribuição sem benefício. Vai as empresas continuar sendo penalizadas, contribuindo a maior, mas não vai haver do outro lado o benefício. Ou seja, vai se institucionalizar a injustiça social. Vamos ver se acontece algo nas próximas horas, até sexta-feira, às 23h59. Vamos aguardar, vamos acompanhar. E se você está chegando agora no canal, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, para você se conectar com a gente, para que você receba análises, orientações, e você vai precisar muito disso. E mais importante, se você tem dúvidas, você pode enviar sua dúvida, sua questão aqui, que vai ser um prazer muito grande ajudar você nessa empreitada de desvendar os mistérios da Previdência para que você tenha o seu direito minimamente respeitado e você consiga se organizar e tomar as melhores decisões quanto às demandas da Previdência. E a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.